Ora viva, muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo à Noite Informativa deste sábado. Hoje abrimos a Noite Informativa com a entrevista do presidente da UNITA, o principal partido da oposição de Angola, Adalberto Costa Júnior. Presidente suspenso por uma deliberação do Tribunal Constitucional daquele país. Entre várias razões, este tribunal confirmou que Adalberto Costa Júnior tem duas nacionalidades. A UNITA já veio a terreiro responder. Diz que trata-se de um arranjo político do MPLA, partido no poder em Angola, para fragilizar e destruir a UNITA quando faltam poucos meses para as eleições gerais em Angola. As eleições gerais em Angola serão em 2022. Junta-se a mim em direto, a partir de Angola, de Adalberto Costa Júnior, a quem em primeiro lugar agradecemos pela disponibilidade. E vamos à questão. Adalberto Costa Júnior mantém esta posição de que a deliberação do Tribunal Constitucional de Angola não é uma deliberação de direito, jurídica, é um arranjo político para destruir a UNITA. Mantém esta posição. Ora bem, os votos de uma boa noite para todos os espectadores. Diria que esta é uma oportunidade não muito comum. Eu lanço daqui o meu cumprimento a Moçambique por vosso intermédio e dizer que, de facto, nós estamos a viver estes dias esta questão ligada ao pronunciamento do Tribunal Constitucional com a produção de um acórdão que foi considerado por nós, mas que hoje tive a satisfação de acompanhar um painel muito amplo de constitucionalistas e juristas da sociedade, diria até muitos com um vínculo de militância ao próprio partido de regime, e todos eles entenderam, sem exceção, de que nós estávamos perante um acórdão político. De jurídico não tem rigorosamente nada. Mas diria mesmo que o Tribunal foi pouco atento, porque esta é uma sequência de atos que vêm sendo anunciados há já cerca de um ano. Ora, faz agora exatamente um ano, foi publicado num jornal semanário de Angola uma estratégia de combate sem limites ao líder da oposição. Exato. E neste caso, ao Adalberto Costa Júnior. Sem dúvida, e portanto o ano todo nos trouxe a confirmação de uso dos serviços de inteligência, censura na comunicação social. Os senhores estão a falar com o presidente da UNITA, o maior partido da oposição, também é deputado, nunca foi entrevistado por nenhum órgão de comunicação social público há 2 anos desde que foi eleito. E Angola diz que é um país democrático, que há pluralidade, que há contraditório. Ora, o que se tem assistido é uma vergonha, um escândalo, onde a UNITA é interpretada por comentadores que pertencem ao MPLA. Dirigentes do MPLA estão na televisão desde ontem a comentar o acórdão sobre a UNITA. Ninguém da UNITA foi convidado. Portanto, é neste ambiente verdadeiramente não democrático que nós estamos a viver um período de pré-campanha. E, portanto, o acórdão veio escandalosamente confirmar, diria, a tomada pelo Partido-Estado das instituições da República, que dia a dia vão caindo umas atrás das outras. Mas este tribunal tem um longo historial de polémica, devo dizer, infelizmente. Exato. Adalberto Costa Júnior, vamos chegar lá. Vamos a alguns elementos levantados neste acórdão. Um deles de que o senhor presidente da UNITA tem duas nacionalidades. Eu tinha duas nacionalidades à data do Congresso que o elegeu. É verdade? Não é? O seu argumento é de que não. Como é que contrapõe, já que o Tribunal Constitucional de Angola confirmou isto? Ora bem, a menos que o Tribunal queira caminhar sozinho, eu quero dizer aqui aos digníssimos, ao senhor jornalista e a quem nos acompanha, que a UNITA publicou os documentos originais
da renúncia da nacionalidade. Portanto, este não é já um problema da vontade de interpretação da UNITA ou do Tribunal. Os documentos são públicos, eu não tenho nenhuma dificuldade em terminar esta audiência, fazê-los chegar a Vossas Excelências. Portanto, eu não tinha nada de dupla nacionalidade, ela tinha sido já eliminada, interrompida, e, portanto, estes documentos que são públicos, são do conhecimento de toda a gente, daí uma onda nacional de condenação sem precedentes destas inverdades que as instituições continuam a tentar vender. Portanto, os senhores podem avalizar por vós próprios também esta constatação. Exato. O que está a dizer o presidente da UNITA é que a data da eleição do Congresso que o elegeu já tinha renunciado à segunda nacionalidade. Era exclusivamente angolano. Sem dúvida. O Congresso teve lugar em novembro, dia 15, e a renúncia de nacionalidade foi em outubro. Portanto, uma distância grande, com documentos carimbados e autenticados pelo Consulado de Angola em Portugal. Portanto, ainda mais este dado, como todos sabem, estes não podem ser documentos comuns, de fotocópias apenas. O documento original foi aos negócios estrangeiros em Portugal e veio devidamente autenticado. Foi ao Consulado de Angola e foi devidamente autenticado. E é este documento que o Tribunal Constitucional também tem. Portanto, veja a gravidade destas circunstâncias. Portanto, nesta deliberação há um voto vencido de uma juíza que, na sua argumentação, explicou que o Tribunal Constitucional estava a entrar na vida doméstica dos partidos quando há um mínimo de intervencionalismo, digamos, estabelecido. Vocês têm a mesma posição de que o Tribunal Constitucional está, digamos, a asfixiar a democracia interna nos partidos políticos em Angola, especialmente da oposição? Infelizmente, o historial é longo. Tal como eu disse aqui, nós temos constatado de forma bastante gravosa o derrube de instituições de direito democráticas. Muito recentemente é conhecido o problema do Prajá, a tentativa de legalização de um partido político e que foi conhecendo posicionamentos escandalosos do Tribunal Constitucional e que, agora deixe-me adiantar, é uma novidade, pode ocorrer até que nesta disputa em que estes membros que quiseram fundar este partido e fizeram um acordo com a UNITA para a constituição de uma frente única, uma frente patriótica unida para as próximas eleições, não me surpreenderia nada que, habituado a manipular a justiça, as ordens superiores legalizassem o Prajá. Eu já ouvi qualquer coisa a este nível. Portanto, foi um escândalo, de facto, esta não legalização. Provaram o número de assinaturas suficientes, tinham-nas, creio que, 3 ou 4 vezes mais. Foi todo um longo historial vergonhoso, em que foi negado um direito, de facto, não reconhecido. O Tribunal Constitucional vem de outros, eu dou-lhe um exemplo. O Tribunal Constitucional deu luz a uma violação que proíbe, uma violação do direito internacional, da universalidade, da fiscalização que a Assembleia pode fazer, os deputados podem fazer ao Governo, aos atos de governação. Ora, há um acórdão aqui em Angola que diz que os deputados não podem fiscalizar o Governo sem que o chefe do Governo os autorize. Veja lá o escândalo desta matéria. O destino final, aquele que deve ser fiscalizado deve autorizar a sua própria fiscalização. Nunca vi algo mais escandaloso. Este acórdão continua a existir há uns anos e tudo isto fere o direito, fere a democracia, fere a transparência. Portanto, indiscutível. Exato. Nós estamos perante instituições que têm vindo continuamente em cobertura do partido de regime, procurando estender o período da sua governação, que cada dia que passa, com este tipo de procedimentos, vai adquirindo efetivamente elementos de pouca legalidade. O Tribunal Constitucional de Angola, que declarou nulo o Congresso que o elegeu e que, por via disso, o suspende de funções de presidente da UNITA, resulta de um requerimento, de um pedido de avaliação da conformidade da realização do Congresso com a Constituição angolana. Portanto, resulta de um pedido que foi feito por membros da UNITA. Portanto,
seus colegas e constam deste acórdão os vários nomes. Como é que interpreta? Isto faz parte de uma facção contra si ou são membros que vêem argumentos legítimos e que recorreram a uma instituição que existe exatamente para avaliar, digamos, a constitucionalidade dos eventos, neste caso, e das normas? Qual é a avaliação que faz neste capítulo? Ora bem, factos. Começo por dizer que na UNITA nós temos para cima de 1,5 milhão de membros. Na verdade, quem remeteu ao Tribunal Constitucional este pedido de intervenção não é conhecido. Ninguém conhece estas faces, nunca foram vistas, não são comuns na visibilidade do dia a dia do partido e, de facto, os advogados pretenderam procurar encontrar os seus vínculos ao partido. E, efetivamente, encontraram em alguns vínculos, noutros não encontraram. Então, nós temos, efetivamente, aqui a identificação de alguns membros do comitês de base que não foram membros do Congresso. Inclusive, o mais engraçado é que alguns dos subscritores hoje são militantes do MPLA e que são os atores deste tipo de queixa. Não têm cotas em dia, havia uma distância e nem todos tinham efetivamente vínculos à UNITA, mas de facto alguns tinham. Importa dizer aqui que a UNITA tem vindo a realizar congressos regulares com cumprimento dos seus prazos. De 4 em 4 anos, escrupulosamente, a UNITA faz congressos plurais, com múltiplas candidaturas, onde inclusive tem presidentes da Comissão Eleitoral, tem convidado muitas vezes personagens da sociedade para trazerem credibilidade e transparência. Neste último congresso, nós tivemos 5 candidatos, todos membros do Comitê Permanente da UNITA, significa a estrutura de topo da UNITA, com uma campanha aberta, feita pública, com um acompanhamento minucioso da sua eleição e não houve uma vírgula de reclamação. Nenhum dos candidatos que não ganharam o Congresso reclamou sobre circunstância nenhuma dos atos. Portanto, é importante fixar, nem na altura, nem hoje. Portanto, em todo este processo, não houve rigorosamente nenhuma reclamação de alguma irregularidade. Estamos a falar de professores universitários, de ilustres deputados, de membros com um perfil académico elevadíssimo e que continuam até hoje a não encontrar razão de ilegalidade. Então, de onde vem isto? O digno jornalista pergunta a seus colegas desconhecidos. Então, é importante aqui partilhar uma outra circunstância. Dizia eu que em outubro do ano passado foi publicado num jornal a intenção de combater o líder da oposição sem limites, utilizando inclusive a invasão da sua vida privada, utilização de métodos ilegais dos serviços de inteligência, e isto são 5 páginas de um jornal, pormenorizadamente detalhadas. O que é que nós temos assistido de lá para cá, para além da censura que eu dizia há pouco? Nós temos assistido a um grande ator destas questões, chama-se Serviços de Inteligência, chefiados pelo Sr. General Garcia Miala. Este senhor usa dinheiros do Estado regularmente e paga quantias elevadíssimas de dinheiro a cidadãos pobres, numa altura em que há crise económica, aparecer alguém que lhe oferece milhões de kwanzas, a dizer o senhor agora faz uma declaração contra o senhor Flantal e tem uns milhões de kwanzas. Não estou aqui a alegar nada que não seja provado. Eu posso lhe dizer que muito recentemente tiveram o azar, um dos contactados a quem foram entregues 22 milhões de kwanzas, olhe só o número, veio denunciá-los com o dinheiro em público. Recebeu o dinheiro, dirigentes do MPLA, neste tipo de operações regulares e fez a denúncia. Até hoje a Procuradoria da República não investigou, ignorou. Isto é um crime, absolutamente criminoso. Portanto, os atores disto são os serviços de inteligência, é o Gabinete de Ação Psicológica da Presidência da República. Repare, num país que se diz democrático, na Presidência da República há um Gabinete de Ação Psicológica e Propaganda que faz o controle e a propaganda diários contra quem?
contra os partidos da oposição, pago com dinheiros públicos. Portanto, nós em Angola estamos a dar uma imagem, eu digo nós porque sou também angolano naturalmente, uma péssima imagem, num país que está hoje a caminho do 6º, 7º ano de uma crise económica sem precedentes, com um aumento de pobreza sem precedentes, com uma crise que começa a ser institucional, porque começamos hoje a constatar a limitação do funcionamento das instituições. Não se pode dar ao luxo de retirar dinheiro do erário público para fazer propaganda, para promover mentiras, para comprar cidadãos pobres. E isto repete-se dia após dia. E o interessante disto é que a UNITA faz congressos que não saem na televisão. Até congressos, devo-lhe dizer. O congresso que nós estamos a falar não foi difundido como saem os do MPLA. Fazemos conferências de imprensa, não sai. Fazem-se manifestações que aderem milhares e milhares de cidadãos, não sai nada disto. O presidente da UNITA visita províncias, não sai nada. Mas há uma conferenciazinha num canto qualquer de um indivíduo pobre, esfomeado, a quem lhe foi pago alguma coisa para falar contra o presidente da UNITA, tem direito a 15 minutos no telejornal. Adalberto Costa Júnior. Portanto, meu caro, estes senhores que fizeram este processo, sem dúvida nenhuma que foram manipulados. Exato. E uma parte deles hoje nem tiveram o cuidado, entraram no MPLA. Há imagens públicas sobre esta questão. Portanto, nós estamos num país que está muito longe de ser uma democracia, preocupa o cidadão, e a grande verdade é que estes jogos não têm penalizado a UNITA. Estou-lhe a dizer de forma também muito clara, lamentando nós, porque perdemos todos em termos de país, em termos daquela imagem que está destruída de uma democracia que devia ser plural e enfim, não o é, acaba por ser uma publicidade oferecida à UNITA que nós também não queremos continuar a usar, porque isto não faz bem a ninguém, não faz bem ao país. Adalberto Costa Júnior, tudo o que está a dizer contrasta com aquilo que o presidente de Angola e do MPLA foi dizer na Assembleia Geral das Nações Unidas. Defendeu a democracia, defendeu o constitucionalismo e criticou os países que alteram a Constituição, digamos, para afetar a democracia. Portanto, é um contraste que está a colocar, de certa forma. Bela pergunta, e fez a pergunta mais interessante de todas para trazer visibilidade a este debate. Repare, eu como angolano, naturalmente, e ator político, acompanhei também a intervenção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e surpreendeu-me ver o Sr. Presidente de Angola nas Nações Unidas criticar os presidentes que mudam as constituições, inclusive nas vésperas de eleições. Meus digníssimos jornalistas, os senhores têm o espaço de imprensa investigativa aberta. O senhor entra na internet e vai ver qual foi o último período de alteração constitucional em Angola. Há 1 mês e meio. Afinal, o presidente de Angola também muda a Constituição na véspera dos períodos eleitorais. Afinal, ele está a falar dele próprio. Repare esta incongruência e esta falta, diria mesmo assim, de alguma preservação, de alguma cautela, porque está exposto em primeira linha. Porque não só mudou a Constituição em período de pré-campanha eleitoral, que é absolutamente inaceitável, como está a mudar a lei eleitoral. Levou à Assembleia uma proposta de alteração da lei eleitoral em período de pré-campanha. Isto é inaceitável. Lei esta que incorporou violações a elementos de universalidade, violações, assumiu a regularidade daquilo que é corrupção eleitoral, meteu na lei. Anulou a questão da contabilidade, diria, do apuramento municipal, do apuramento provincial. Portanto, repara a gravidade disto. Estamos numa eleição onde, a nível local, há assembleias e introduziu-se na lei a proibição de fazer apuramentos municipais das eleições. Isto é a opção de quem está com muito medo, que sabe que pode não ganhar e está a envolver todas as opções, inclusive as ilegalidades dentro da própria lei, para impedir a alternância. Portanto, este é um facto. Mas não fica por aqui. Os cidadãos estão a ouvir anunciar alterações à distribuição geográfica do país. Estamos a ouvir falar da criação de novas províncias. Imagine, em período eleitoral, estão a criar-se novas províncias em Angola, algo que nunca foi discutido com ninguém, não foi parte
das propostas da campanha, não faz parte dos programas estratégicos que o Governo aprovou para o quinquênio de governação e são tudo medidas chamadas medidas espertas para virem tirar vantagens no âmbito da competição, num ambiente que não é plural, num ambiente de censura, num ambiente sem contraditório, com as televisões todas ao serviço da propaganda do regime portanto, vivemos hoje, com muita tristeza, uma degradação do ambiente político, uma degradação do ambiente social. Não há diálogo. Repare, o Presidente da República não consegue receber o Presidente da UNITA. Veja este elemento. Portanto, são indicadores que nós gostaríamos, muito sinceramente, de ver alterados. Nós somos pessoas de bem, nós buscamos estabilidade, nós buscamos bem-estar, nós buscamos uma imagem para dentro e para fora do país de maturidade política, de cidadãos que, com experiência, têm noção dos desafios. A verdade é que, quando não se tem bons condutores estratégicos, todos pagam. A UNITA está a pagar hoje, mas o cidadão todo paga de forma extraordinária. Adalberto Costa Júnior, vamos recuar. Este presidente de Angola, quando chegou ao poder, projetou uma imagem de transparência, de integridade, de combate cerrado à corrupção, elogiado em muitos lugares do mundo e, portanto, um presidente que tinha abraçado uma agenda reformista do Estado angolano. Passados estes anos todos, João Lourenço não é aquilo que se conheceu inicialmente, por aquilo que está a dizer. Eu gostaria muito que não o ouvissem pela minha voz. Eu gostaria muito que o senhor jornalista um dia pudesse vir a Angola e colocasse o seu microfone ao cidadão. Eu posso lhe garantir que em nenhuma rua de nenhuma capital, de nenhuma província, de nenhuma das localidades de Luanda, o senhor consegue ter uma percentagem, diria, acima dos 20 em 100 a fazer qualquer tipo de elogios à governação. Infelizmente, este Presidente da República perdeu, diria assim, toda a aura com que iniciou o seu mandato. E eu digo infeliz porque, apesar da competição política, apesar de sermos adversários políticos, eu sou cidadão, sou angolano, eu quero um bem para o país. Quando o governo governa bem e há um bem-estar, nós usufruímos todos com uma realidade do género. Mas nós temos hoje uma Angola que bateu no fundo em todas as dimensões. Nós vamos ver os referentes do milénio, são 17 referentes. Angola não surge em nenhum deles com ganho a nenhum nível. O país está muito mal. Então vamos ao Presidente da República. É verdade, sim. Fez toda uma pré-campanha anunciando reformas, o fim às censuras, liberdade de imprensa, combate à corrupção, ninguém está acima da lei. E, de facto, foi algo que este mesmo Presidente, numa primeira conferência de imprensa, dizia: não foram minhas iniciativas, foram do meu partido. Isso já foi um indicador de que provavelmente não tinha as convicções daquilo que tinham sido as razões da sua campanha. A verdade é que, mesmo de dentro da UNITA, houve quem também lhe tenha dirigido elogios desta nova mensagem de esperança. Tudo ficou perdido no tempo. Tudo. Exato. Vou à corrupção. Aqui até podemos lembrar que o atual presidente de Angola reuniu com os filhos do antigo presidente da UNITA, os filhos de Jonas Savimbi, no Palácio Presidencial. Um sinal de reconciliação e de sarar as feridas existentes entre as partes. Reuniu com a sociedade civil, esta imagem foi projetada a nível internacional, estamos a falar de Luat Beirão, que entrou numa greve de vários dias, estamos a falar de Rafael Marques. Este sinal de aproximação projetava uma imagem de maior tolerância, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O que está a dizer é que, no fundo, a seguir, não foi este caminho que se seguiu. Bom, meu caro jornalista, o marketing político nós conhecemos todos muito bem. Eu sou também, já lhe disse há pouco, alguém que
tem a boa-fé como elemento de início das questões. E eu gostei bastante deste tipo de iniciativas. Era um sinal de um diálogo mais permanente, de uma nova postura a vários níveis e em nenhuma circunstância eu tinha trazido a hipótese disto ser um mero jogo de constituição de imagem, uma mera estratégia de busca de benefícios de imagem que seria sim uma prática, uma permanência. A verdade é que os comportamentos seguintes não vêm confirmar a existência de uma cidadania aberta, dialogante, pelo contrário, os conflitos estão aí instalados um pouco por todo lado. Veja esta questão mesmo da constituição deste amplo grupo de auscultação social. Bastou só um dos membros criticá-lo, foi censurado de imediato. Foram proibidas as suas declarações passarem na comunicação social. Portanto, veja o balanço destas questões. O Presidente da República dá um sinal de que agora temos uma nova era de diálogo, de tolerância, e este sinal, afinal, só serve quando se diz sim, sim, sim. Quando aparece uma voz dissonante, esta voz é imediatamente afastada do grupo, é eliminada, e repare, não foi só na televisão. Proibiram-lhe os programas, fizeram-lhe censura sem limite, chantagearam as estações onde tinha voz e teve mesmo que cancelar. E, portanto, este é um sinal claro de intolerância acrescida. Portanto, foram elementos de marketing. Os filhos do Dr. Savimbi, penso que foram muito bem, foram convidados a ir ao Palácio. Eles tinham tido a oportunidade, no início deste mandato, exatamente nestes períodos de um sinal de abertura, de poder levar ao enterro algo bastante desejado por nós todos, dos restos mortais do Dr. Savimbi, aplaudido por nós todos, e portanto, foram agradecer esta intervenção importante de Sua Excelência, e, portanto, fizeram bem, penso que fizeram-no bem. Lamentavelmente, estes sinais não coincidem com uma prática permanente de diálogo, de sensibilidade, de tolerância, porque, repare, nesta questão, fez a sua pergunta porque quis dizer que estes tinham proximidade ao partido. E o partido não tem cobertura, não tem espaço na comunicação social pública, não tem ninguém, diria assim, a dar-lhe a sua voz, interpretando os atos do partido. Portanto, aqui está claramente uma postura múltipla, enfim, não transparente, não de acordo com a deontologia profissional, não de acordo com os países que praticam a democracia na sua pluralidade e portanto, vemos que, afinal, nós estamos a viver uma realidade meramente instrumental, mas que gostávamos de ver alterada. Eu não posso deixar de dizer que estas preocupações partilhadas aqui, eu faço votos que se mude. Eu ainda esta manhã acompanhava no debate que animou a Manhã de Luanda e que foi todo ele ligado à questão do acórdão. Eu ouvi alguns dos partícipes deste debate dizer exatamente isso. Repare, a televisão pública convidou especialistas portugueses, jornalistas de grande calibre, para fazerem há pouco tempo seminários aos jornalistas, mas veja a pouca vergonha que foi o tratamento do acórdão ontem na televisão. Portanto, mais uma constatação. A UNITA, que era o objeto, o elemento do debate, a razão do debate, não foi convidada. E quem foi convidado? Dirigentes do MPLA a interpretar. Foi assim em todo lado. Esta é uma prática comum. Portanto, este seu convite ao presidente da UNITA, ele não ocorre em Angola há 2 anos, em nenhuma televisão pública. Exato. Então, Adalberto Costa Júnior, vamos para uma outra linha. O seu futuro político. Temos direito ao recurso, temos perante a lei, tínhamos 8 dias para, em caso de o pretendermos, fazer a entrada de um recurso. Portanto, esta é uma decisão que podemos tomá-la. Exato. Eu ia para essa questão. Qual é o passo seguinte? A UNITA vai recorrer desta deliberação? Ora bem, devo lhe dizer que a UNITA tem uma direção com muita maturidade. A direção da UNITA não é a pessoa do presidente, isolado. O órgão de direção
que faz o acompanhamento permanente do partido é o Comitê Permanente. O Comitê Permanente que é presidido pelo presidente do partido. Mas no Comitê Permanente há a responsabilidade individual de cada um dos seus membros, sendo bem que ele representa coletivamente o partido. E o Comitê Permanente é o órgão de direção que medeia, representa o partido entre as reuniões das comissões de cada comissão política. E, portanto, a hierarquia é esta. Nós temos o Congresso, a Comissão Política e da Comissão Política aos membros do Comitê Permanente que fazem a contínua representação do partido. O Comitê Permanente foi chamado, foi auscultado e nós fomos rápidos. Nós demoramos 24 horas para tomar decisões. E ontem, com muita maturidade, nós viemos a público, o presidente da UNITA, e eu hoje já não posso dizer o presidente da UNITA em atividade, hoje houve uma transição, interpretamos o acórdão, não estamos de acordo com ele, minimamente, mas nós entendemos qual era o propósito do acórdão, claro. O propósito daquele acórdão era impedir que a UNITA tenha a condição de se organizar e de poder ir até as eleições com a condição de promover a alternância democrática, recebendo o voto do cidadão. E eu estou-lhe a responder a sua pergunta, quando os atores deste processo metem um processo que se direciona a analisar a legalidade de uma candidatura, significa o objeto era específico e era apenas um ato. O Tribunal Constitucional muda o objeto e de um ato toma decisões dos atos todos. Um congresso de um partido não é apenas a eleição do presidente, é o último ato do congresso. O congresso debate o programa político do partido, o congresso pode mexer nos estatutos e nos seus conteúdos, o congresso faz resoluções, pois há uma multiplicidade de atos que o congresso toma como decisão. Ora, este acórdão anulou todos eles, não tendo sido solicitados. O objeto era específico, foi mudado. A dimensão era específica, menor, foi ampliada. E, portanto, só isto dá para entender. Isto no direito não é aceitável, não é normal. Isto dá claramente para entender que isto foi claramente uma instrumentalização política. Portanto, a UNITA vai recorrer, Adalberto Costa Júnior, a UNITA vai recorrer desta deliberação do Tribunal Constitucional. A UNITA entendeu que o Tribunal Constitucional, se receber um recurso, é bem capaz, com este tipo de posturas só políticas, de estender o recurso para além do período da campanha eleitoral, com o objetivo de impedir a candidatura da UNITA às eleições. E, portanto, entendemos aceitar o acordo, não vamos recorrer e vamos, naturalmente, preencher rapidamente este vazio não regular, não é normal. Exato. Porque o acórdão anulou o Congresso e decidiu fazer a entrega do partido à direção que tinha saído do Congresso de 2015. Portanto, uma direção que cumpriu o mandato foi de 2015 a 2019 e que organizou o Congresso 13º. Esta direção, presidida pelo presidente Samakuva, reassumiu o partido e ontem anunciou que vai convocar a reunião da Comissão Política com o objetivo de marcar um congresso rapidamente. Exato. E regular o funcionamento do partido. Esta regulação é absolutamente necessária para todos os membros. Porquê? Porque nós estamos numa abordagem de uma campanha eleitoral onde são múltiplas as necessidades de termos o partido preparado numa dimensão nacional e vimos muito bem que o grande objetivo do MPLA foi utilizar as instituições da justiça, que perdem credibilidade, já não vinham com grande imagem, para ir buscar vantagens políticas na competição para as futuras eleições. Exato. Esse é que é o lado Adalberto Costa Júnior, a decisão da UNITA é realizar um novo congresso, um congresso extraordinário. Será candidato à liderança da UNITA novamente, com o objetivo de a seguir ser candidato a presidente. Isto é certo? Bom,
O cidadão Adalberto, militante da UNITA, não tem nenhum condicionamento. Aliás, os militantes da UNITA, se lhes for perguntar, entendem que foram todos agredidos nos seus direitos. Houve uma intromissão do Tribunal Constitucional no interior do partido, para além daquilo que a lei lhe permite, procurando trazer vantagens ao seu adversário de classe. Os militantes não estão contentes, não estão satisfeitos e, portanto, os militantes querem ver a reposição da legalidade e das suas opções. Exato. Eu pergunto se Adalberto Costa Júnior vai ser candidato no novo Congresso. É muito natural que venha a ser, mas nós não devemos andar com a carroça à frente dos bois, meu caro amigo. Nós estamos numa circunstância em que agora é preciso convocar a Comissão Política e, convocada a Comissão Política, naturalmente que esta Comissão Política fará a convocatória do Congresso e que não é extraordinário. Portanto, nestas circunstâncias, nós teremos a condição de assumir aquilo que é absolutamente regular e normal, da reposição do mandato, do respeito aos estatutos do partido, porque este acórdão viola também profundamente, veja o escândalo deste acórdão considerar o Comitê Permanente como não competente para tomar decisões sobre a UNITA. Isto é inacreditável. O Comitê Permanente da UNITA, o órgão que representa a sua direção, neste acórdão vem como incompetente para, inclusive, complementar prazos, complementar documentos. Eu gostaria de ver a quantidade de ilegalidades que se cometem no MPLA a este nível, até a intervenção do Tribunal Constitucional. Eu vou contar uma muito recente. Como todos os angolanos acompanharam, houve recentemente o Congresso da Organização da Mulher Angolana, da OMA, onde surgiu uma candidata alternativa escolhida pela direção de João Lourenço. Foi punida, foi proibida de se candidatar, porque ali não há pluralidade. E, repare, isto é de facto o escândalo de Angola. A UNITA, partido plural, partido que respeita a democracia, partido que fez 5, aliás, com este, foram 5 congressos, desde que a paz vem penalizado por partido que não tem pluralidade, não respeita a democracia e que está habituado a indicar os seus candidatos e não obtidos por forma democrática. E, portanto, e que tem as instituições, todas elas presas ao seu interesse, dependentes de si, e reféns dos interesses deste partido maioritário. Portanto, isto é um escândalo que hoje está na percepção do cidadão. Exato. Hoje, felizmente, estes atos não são impunes. Já? Devo-lhe dizer que a Angola de hoje tem um nível de consciência cívica bastante acentuada. O cidadão maturou, os jovens estão interventivos, participam, reivindicam, manifestam e, naturalmente, que o MPLA não tirará seguramente vantagens de todas estas jogadas de baixo nível. Adalberto Costa Júnior, um último tópico. Alguns analistas em Angola consideram que deste processo o Adalberto Costa Júnior vai sair com mais popularidade, no sentido de que é um processo, digamos, que vos afeta conforme coloca, mas que sai reforçado em termos de popularidade, em termos de legitimidade política e em termos de apoio, no sentido de que reforça a sua posição já para o desafio eleitoral a partir de 2022. Considera também neste sentido, conforme coloca, de que, portanto, esta deliberação e os passos seguintes, o congresso que vocês vão realizar, isto só reforça a imagem da UNITA, ainda mais a sua imagem, como anuncia aqui, que se vai candidatar e eventualmente também se vai candidatar a presidente da República em 2022. Ora bem, eu não devo falar em causa própria sobre esta matéria, mas mesmo a partir de Moçambique, qualquer atento e interessado cidadão pode entrar naquilo que são as redes sociais,
pode entrar naquilo que foram os debates de um sábado, seguramente vão encontrar uma Rádio Eclésia, uma Rádio MFM, uma Rádio Despertar, uma Rádio Nacional, que fizeram debates e pode constatar os equilíbrios e os desequilíbrios ligados a estes assuntos e vai chegar a essa conclusão. Há uma crítica ilimitada a este Partido-Estado que não se modernizou, não se reformou, não se democratizou, que tem bons jornalistas reféns de ordens superiores, é muito mau, é muito triste, e não tenho dúvidas nenhumas que quanto mais prosseguir com este tipo de práticas que atentam o direito, cidadãos que querem viver em dignidade, num mundo que hoje está cada vez mais à mão de semear de um telemóvel com internet. Qualquer jovem hoje em Angola sabe a qualidade de vida que se tem noutros países, mesmo em alguns países vizinhos, e por que não no nosso país? Por que não a mesma organização, o mesmo rigor na vida, o respeito, enfim, exige o melhor para si, quer beneficiar de uma boa formação, quer viver num país com dignidade, e ele vê coartadas as suas esperanças, as suas expectativas. Então, voltemos aqui, este cidadão hoje fiscaliza o governo, fiscaliza a oposição e é exigente. Este cidadão está-se a pronunciar, este cidadão não está satisfeito com esta triste atuação do Presidente da República, porque neste país, lamentavelmente, não temos a independência do Poder Judicial. Nós temos hoje os três corpos onde assenta a soberania do Estado, todos eles são comandados por um deles. O Executivo hoje tem uma ascendência total sobre o Poder Judicial e o Executivo tem uma ascendência total sobre a Assembleia Nacional, sobre o Legislativo. E não há sinal de esperança, senão, efetivamente, numa alternância democrática. E é esta alternância democrática que está a assustar um partido que está há 46 anos no poder e não se preparou para o dia em que possa não estar a interpretar o poder. Há muito dirigente do MPLA hoje que pensa que o dia em que estiver na oposição acabou a sua vida. Este é um erro muito grande e nós temos feito melhor, inclusive a este nível, no sentido de educar, de dizer que efetivamente a democracia passa pela alternância. Não é possível, num país que pratica a democracia, ter 46 anos do mesmo regime continuamente, sem mudança, sem alternância. Nós não temos poder local, veja este pormenor. Moçambique iniciou esta experiência e infelizmente não a concluiu. Mau sinal também. Mas Angola nunca realizou uma eleição local. E porquê? Porque o MPLA tem medo de conceder este poder complementar ao poder central. E nós sabemos que o desenvolvimento passa também pela descentralização a este nível da administração, porque a conjugação de esforços será complementar e nós teremos melhores condições de responder aos desafios da arrumação do território, da limpeza, do acesso dos serviços ao cidadão, da segurança, do desenvolvimento. A descentralização dá mais voz ao cidadão, é um convite à participação plural do cidadão na vida pública. Pois tudo isto aqui está restringido, está limitado. Porquê? Porque temos um partido que tem medo que o cidadão adquira direitos. E, portanto, este é o grande problema, está todo interligado. Compromissos públicos que são coartados porque este partido está assustado que possa partilhar o poder vertical, que é hoje o único que funciona, o Sr. Presidente da República, que tem poderes a mais, que manda em todos e que não é eleito pelo cidadão. Porque em Angola, infelizmente, o MPLA fez uma alteração à Constituição, onde o Presidente da República deixou de ter eleição direta por parte do cidadão. Esta é uma outra problemática. O Presidente é eleito à boleia da lista do Parlamento. Ora, isto não é normal. Exato. Nós precisamos de estabilizar, precisamos de facto de ter um país que tenha uma Constituição que dê voz ao cidadão e que nos proporcione desenvolvimento, estabilidade, diálogo, que é não mais do que isso que nós pretendemos. Adalberto Costa Júnior, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista sobre esta deliberação do Tribunal Constitucional aí de Angola. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Quem agradece somos nós. Eu auguro também a todos os moçambicanos uma plenitude de paz,
sucesso, diria assim, nesta busca de estabilidade para aquelas áreas do país que têm tanto sofrido nos últimos tempos e que, efetivamente, nós consigamos, sou membro do Fórum da SADC, eu, enquanto deputado da Assembleia de Angola, sou também deputado da SADC. E o Fórum Parlamentar da SADC tem tido alguns atos em Moçambique, onde passei recentemente, e nós não temos ainda o Parlamento regional em funcionamento, que seria seguramente uma ajuda ao desenvolvimento, a que nós, em termos de região, possamos beneficiar daquilo que são as nossas potencialidades, numa interação, numa mobilidade acrescida. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom e o melhor para vossas excelências, augurando também que aqui o diálogo se reponha e o abraço à democracia na sua plenitude também. Um grande abraço para Moçambique. Muito obrigado, caro telespectador. Fica assim feita a entrevista com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, presidente suspenso por via de uma deliberação do Tribunal Constitucional de Angola, que declarou nulo o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior. Conforme fica claro, a UNITA vai realizar um congresso extraordinário para corrigir os vícios identificados ou confirmados pelo Tribunal Constitucional de Angola. Vamos para questões domésticas ao nível do nosso país. Já a seguir vamos